Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Olá, paz seja convosco, eu sou o pastor João Neres, essa é a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada, e nós vamos concluir hoje a leitura da segunda carta aos Coríntios, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, 2 Coríntios capítulo 13, paz seja convosco. Vamos lá, queridos, temos explicado aqui desde o começo que nessa segunda carta Paulo traz diversas explicações, faz diversos comentários sobre a não aceitação da sua primeira carta, pois ali ele manda entregar um homem a Satanás por ter praticado um pecado muito grave, né? Mas entenda que ali também ele diz, para que o corpo seja salvo, ou seja, seria um tipo de exclusão, de disciplina, mas no final a pessoa seria salva, não perderia a sua salvação. E a igreja não aceitou muito bem, e Paulo nessa segunda carta ele explica diversas vezes que está preparando uma noiva para um marido que é Cristo e que essa santidade precisa ser preservada. Vamos lá para a leitura de hoje. Olha, essa miniatura, essa thumbnail de hoje é a melhor de todas. Eu estou recebendo aí ósculo santo duplo dos meus dois bebês, um com 37, outro já com 28, mas são meus bebês, Nasson e Naum Emanuel. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, diz assim: é esta a terceira vez que vou ter convosco, ou seja, eu vou ter com vocês pessoalmente pela terceira vez. Ele fundou a igreja, ele foi uma vez, mas parece que não aceitaram muito bem devido a essa primeira carta de Paulo. E agora ele vai terceira vez. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Eita, Paulo é tremendo. Ele está dizendo, é a terceira vez que eu estou indo. É em nome do Pai, é em nome do Filho, é em nome do Espírito Santo. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, tudo é confirmado. Então, eu vou aí para resolver. Me aguardem. É isso aí. Versículo 2. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente. Mas agora, estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei. Parece que Paulo é muito duro, mas não, Paulo é pastor, Paulo é apóstolo, Paulo é mestre, e o que ele está dizendo é o seguinte: eu não vou ser conivente com o pecado. O que eu falei está falado, e eu vou resolver isso pessoalmente. Versículo 3 diz, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Vocês estão procurando me provar como apóstolo, o homem que fundou esta igreja. É sério isso? A igreja de Corinto tinha todos os dons, mas tinha todos os problemas. Eu falei desde do capítulo 1 da primeira carta, né? Então, vocês estão procurando prova de Cristo em mim, né? Beleza. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, em Cristo, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em nós. Assim como Cristo foi crucificado, eu estou sendo crucificado por vocês, mas eu vivo nele, em Cristo. Palavra dura essa de Paulo, mas verdadeira e necessária para essa igreja que precisa ser doutrinada. Versículo 5, ele faz aqui uma chamada à razão, né? Tipo assim, cai na real, vamos lá? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Façam uma autoanálise, examinem-se. Será que vocês ainda são crente mesmo?
É isso aí, irmã Lúcia. Deus abençoe minha irmã Lúcia lá do Ceará. Deus abençoe Vera Lúcia de Campo Grande. Deus abençoe pastor José, irmã Josefa, também de Campo Grande. Deus abençoe João Cardoso, Inácia da Ilha, minha irmã Isabel Alencar, Socorro Berenice, meu irmão Daniel Alencar, de Santa Rita de Castro, minha irmã querida missionária e cunhada Elane. Elane está sempre compartilhando também nossas lives. Deus abençoe todos os irmãos que nos acompanham. Se você está me assistindo de outro lugar aí, coloca aí. Tem irmã Eliana de Manaus, que está sempre acompanhando. Tem irmã Rosana do Mato Grosso, está sempre acompanhando também. Coloque aí o seu nome e o local, a cidade onde você está assistindo. Versículo 13, repetindo, Paulo está dizendo: examinai-vos a vós mesmos. Caia na real. Será que vocês ainda são crentes, né? Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Vocês estão provando a mim. Tem crente que examina pastor. A igreja manda, a Bíblia manda, examinai-vos a vós mesmos. Tem crente que quer examinar todos os detalhes da vida do obreiro. Só não examina ele mesmo. Está entendendo? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. O cara examina tudo que é pastor, só não examina ele. Provai-vos a vós mesmos. Prova todos os líderes, todos os pastores, todas as assembleias, todos os estatutos. Só não prova ele mesmo, ela mesma. Vigia. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se Jesus está em vocês, se examinem para ver se o que vocês estão exigindo de mim é correto. Se é que já estáis, se é que não já estáis reprovado. Se não é, se não é que já estáis reprovados. Está entendendo? Eita, Paulo, versículo 6. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Tá ok? É possível que vocês já estejam reprovados, mas nós não somos reprovados. Versículo 7. Eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Embora vocês achem que nós somos reprovados, quem nos aprova é o Senhor. Porque nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Esse é um dos versículos muito citados pelo famoso pastor Silas Malafaia, quando está nos debates, e é verdade. Nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Caia por terra toda mentira sobre a igreja, sobre a nação brasileira, sobre as eleições. Tudo que não é da verdade, um dia aparece. Nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Paulo está dizendo: me aguarde, que vocês vão ver quem sou eu e vão ver quem é esse camarada que eu mandei entregar a Satanás. Versículo 9. Porque nos regozijamos, está falando de ele, Tito e os demais obreiros, porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes. Vocês são os bambambam, né? E que desejamos, e o que desejamos é a vossa perfeição, tá bom? Eu quero que vocês sejam perfeitos. O versículo 10 diz: portanto, escrevo essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Está dizendo, eu estou pegando pesado agora, que de repente quando eu chegar, vocês estão mais amolecidos, eu também, e aí a gente vai abraçar, e aqui no final vamos beijar também com o ósculo santo. Então eu estou pegando pesado agora para ver se quando eu chegar aí o negócio melhora, porque está difícil entender vocês, irmãos de Corinto.
Quem fala é Paulo, o fundador da igreja. Quanto ao mais, irmãos. Eita, que lembrança boa desse versículo. Eu já me despedi de alguns lugares, de igrejas, com esse versículo. É uma palavra poderosa de despedida. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos. Ou seja, alegrai-vos. 2, sede perfeitos. Sede perfeitos. 3, sede consolados. Sede consolados. E 4, sede de um mesmo parecer. Pensem a mesma coisa, andem juntos. E 5, vivei em paz. Vive em paz. Para de guerra. Tem gente que vê guerra onde não tem guerra. E tem gente que não vê guerra onde tem guerra. Tá ligado aí? Fica ligado aí, minha irmã missionária Eliette, de Guaratiba, é Campo Grande também. Missionária Eliette, está sempre nos assistindo também. Tem crente que vê guerra onde não tem. E deixa de ver guerra onde o inimigo está guerreando. Fica ligado, né? Então, o conselho é esse: regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolado, sede de um mesmo parecer. 4, e viver em paz. 5. Se você fizer isso, o Deus de paz, o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos, olha o nosso tema aí, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Era costume nessa época de saudar com beijo. Um abraço aqui para o meu irmão e amigo pastor Jair Drago. Vou mandar esse link para ele, exclusivo para ele assistir, porque eu sempre dizia aqui na igreja no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, que ele era o meu velhinho predileto e ele me saudava sempre com ósculo santo. Ele vinha com aquele beijo bem aqui na minha testa. Pastor Jair Drago, te amo. Ósculo santo para o pastor Jair Drago, ósculo santo para a irmã Vera Lúcia, para a irmã Lúcia Eliane do Tauá, para o irmão José, irmã Josefa, irmão João Cardoso, irmã Inácia da Ilha do Governador, quem mais? Minha irmã Rosana, minha irmã Maria Eliana de Manaus, todos os irmãos que estão nos assistindo, também de Belém, irmã Jussi de Belém. Eita, gente, muita gente. Ó, com as duas mãos, ósculo santo para todos, tá? Ósculo santo é isso aqui, ó. Olha que ósculo santo gostoso aí do meu filho Nasson, piloto predileto, e o meu filho Naum Emanuel, meu empresário predileto. Eita glória, coisa linda. Olha aí, saudai uns aos outros com ósculo santo. Tá entendendo o mistério? Paulo está falando para uma igreja que o rejeitou, que rejeitou a sua carta, que rejeitou a doutrina, que não lhe deu salário, não lhe deu sustento. Mas ele fala de amor. Ele diz: se vocês não me amam, eu estou disposto a ir terceira vez ter convosco, ainda que sendo menos amado, cada vez mais eu vos amo. E aí ele conclui a carta dizendo: beijos, saudai uns aos outros com ósculo santo. Não é beijo de Judas, é ósculo santo. Não é beijo de traição, é ósculo santo. Porque Orfa beijou e foi embora, mas Ruth beijou e se apegou a Noemi. Não beije como Judas, não beije como Orfa, não beije como Judas, não beije como Orfa, beije como Ruth. Beije e fique na live lendo e explicando a Bíblia Sagrada do pastor João Neres, fique na comunhão da tua igreja, seja fiel aos seus pastores, entenda que a palavra dura às vezes é para trazer cura e não para destruir. E a palavra de Paulo foi dura, mas ele permanece até o fim, com a certeza de que o Senhor falou através dele. Ele conclui essa carta com o que nós conhecemos como bênção apostólica. Aqui eu quero trazer um ensino para vocês, tá? Quero trazer um ensino para vocês. Um dia eu estava lá em Campo Grande, coincidência, hoje
essa casa que eu estava era um ponto de pregação, era a casa da irmã Cláudia, do meu irmão Valmir. Alô, irmã Cláudia, irmão Valmir, ósculo santo para vocês. Cláudia e Valmir são os pais da Karen, que é a esposa do meu filho Nácio. Só que naquela época, eles nem eram namorados, eles mal se conheciam, eram dois adolescentes ou pré-adolescentes, lá pelos anos de 2002, é isso aí, 2002. E eu estava dirigindo o ponto de pregação, eu era auxiliar de trabalho. E aí eu pensei, missionária Eliette, e agora? Eu vou terminar o culto, será que eu posso dar a bênção apostólica? Eu não sou pastor, eu não sou presbítero. E agora, José? Entrei em crise, falei, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Eu posso ministrar a bênção apostólica? O Espírito Santo me deu um start, disse, se liga aí, rapaz. E eu falei, meus irmãos, vamos terminar, abra sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 13, 2 Coríntios 13, 13 diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém e amém. Fui para casa feliz, porque eu só li o texto, a bênção é de Paulo, querido. A bênção não é do irmão fulano, a irmã pode dar a bênção apostólica, porque ela não é sua, né? Se a igreja tiver resistência, então você diz, vamos ler juntos aqui? E li a bênção apostólica, foi uma bênção. E, para a glória de Deus, hoje, aquela casa não tem mais um ponto de pregação, mas naquela casa, a Karen é esposa do meu filho Nácio. Que coisa boa, né? E foi lá que eu ministrei a bênção apostólica como auxiliar de trabalho, lendo esse versículo. Glória a Deus. Antes de terminar, eu quero indicar para vocês a Bíblia Palavra-Chave. Essa Bíblia é a Bíblia que eu uso desde que comecei a live aqui em 2021, 1º de julho de 21. Eu uso como uma Bíblia, tá aqui, estou usando ela. Hoje ela está embaixo do microfone aqui, dando apoio. Essa Bíblia Palavra-Chave, ela tem as principais palavras em hebraico e grego, e vale a pena você adquirir uma para ter em casa. Não é Bíblia para você andar para a igreja. Aliás, hoje nós estamos usando mais o tablet e o celular do que a Bíblia, né, em papel, mas em casa é importantíssimo ter para rabiscar, para estudar, para tirar dúvida, para preparar a mensagem, preparar a aula da escola dominical. É isso, é para isso que ela serve. Não é barato, é mais de R$300, mas tem um link aqui do Mercado Livre, onde você vai encontrar essa Bíblia por vários preços, tá bom? Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe a sua família. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pela conclusão da leitura da carta aos Coríntios, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos. Obrigado, Senhor, pelos teus servos que estão atentos, ouvindo e aprendendo a tua palavra. Continua conosco, Pai, nos abençoa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Se você disse amém, vou pedir uma coisa para você. Compartilhe essa live com mais alguém. Haja paz sobre Jerusalém. Coloque aí no seu status, coloque no grupo da família, diga que eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada e nós lemos mais um livro. Deus abençoe a todos.